Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você não me conhece, meu nome é Lucas e aqui eu ensino você a atender pacientes graves com segurança. E hoje eu vou ensinar a vocês uma técnica muito interessante, que se bem executada pode salvar a sua intubação. Tente se lembrar aí de alguma vez que você ou alguém que você estava acompanhando foi intubar um paciente e a saturação caiu tão rápido que não deu tempo nem de pegar o laringoscópio direito. E sabe por que isso aconteceu? Porque provavelmente você não conseguiu pré-oxigenar o seu paciente de forma eficiente. E aí você deve estar pensando, tá bom, mas o que isso tem a ver com intubação em sequência atrasada? Esse é exatamente o principal objetivo da intubação em sequência atrasada. É permitir que você consiga pré-oxigenar da maneira adequada alguns tipos de pacientes. E a gente vai falar deles aqui. Então, como eu sempre digo por aqui, se você está iniciando nessa jornada de atender o paciente grave, intubação é um tema que você precisa dominar. E não pense que intubar é só a laringoscopia não, porque na verdade essa é a etapa mais fácil do procedimento. O que vai te diferenciar aqui é saber outras técnicas, inclusive a que a gente vai falar aqui hoje. Técnicas estas que vão te ajudar a fazer uma intubação tranquila sem colocar o seu paciente em risco. Então bora lá que o vídeo de hoje tá demais, hein? E pra gente começar, vamos responder primeiramente essa pergunta aqui. O que afinal é intubação em sequência atrasada? Quando você aprendeu intubação, provavelmente você aprendeu aquela sequência, aquele 7P da intubação. Aquilo ali é a intubação em sequência rápida. Essa técnica é a que a gente vai usar na maioria das intubações. E por isso foi passado para você dessa maneira. Só que a gente acaba colocando na cabeça que esse é o único modo de intubar um paciente. E na verdade não é. Existem muitos outros jeitos, muitas outras técnicas e que se a gente aprender vai facilitar a nossa intubação. Quando a gente pega a intubação em sequência rápida e coloca paralelamente aqui a intubação à sequência atrasada, elas têm algumas semelhanças, claro. Tem muita coisa aqui que você vai fazer da mesma maneira. O que vai mudar na verdade são alguns passos específicos que a gente vai acabar invertendo a ordem e alguns que vão ser feitos de uma maneira totalmente diferente e a gente vai discuti-las aqui ao longo do vídeo. E quando que a intubação em sequência atrasada vai ser uma coisa benéfica para o meu paciente? Ou seja, quando que eu vou cogitar usar esse tipo de técnica para o meu paciente? De forma geral, como eu disse, a intubação em sequência atrasada ela tem o objetivo de facilitar e, na verdade, até de trazer uma pré-oxigenação adequada para alguns tipos de paciente. E quais são esses pacientes? São pacientes que não toleram a pré-oxigenação, seja por agitação, ansiedade, ou aquele paciente também que está muito dispneico, isso acontece muito em pacientes obesos, ou que já estão ali com uma doença pulmonar muito avançada. Esse tipo de paciente, quando você iniciar a pré-oxigenação, ele não vai conseguir fazer ela de uma maneira adequada. Porque pense comigo, o paciente que está agitado, está ansioso, você ainda vem e coloca uma máscara no rosto dele, a tendência dele vai ser arrancar aquilo. Ele está inquieto, ele quer virar para um lado, ele quer sentar, ele quer levantar. E às vezes a saturação já está ali limítrofe. Então esse paciente movimentando, ele vai aumentar a demanda dele por oxigênio. E aí junta o fato que você não está conseguindo dar uma oxigenação também satisfatória por conta dessa questão da máscara não ficar. Isso acontece também, como eu disse, no paciente que está mais dispneico. O paciente, quando ele está com muita dispneia, se você colocar uma máscara no rosto dele, às vezes essa sensação de dispneia vai aumentar. E aí você não consegue ali atingir aquela saturação que você precisa para intubar o paciente. Então esse, de forma geral, esses dois grupos vão ser os pacientes que vão se beneficiar da intubação em sequência atrasada. E essa cena que a gente falou, ela acabou sendo muito comum no Covid. Inclusive, foi a primeira vez que eu acabei vendo essa técnica de intubação em sequência atrasada. Porque o paciente Covid, não sei se vocês lembram, né? Hoje acabou dando uma diminuída, ainda bem, mas ainda aparece aí alguns pacientes. Era um paciente que na hora que a gente ia intubar, era muito difícil da gente pré-oxigenar esse paciente. Porque era um paciente que tinha muito desconforto respiratório, e por conta mesmo da questão da lesão pulmonar e tudo, se a gente não conseguisse vedar bem essa máscara e dar o oxigênio mesmo no máximo que a gente conseguisse para o paciente, a gente não conseguia atingir uma pré-saturação adequada. E aí quando a gente ia laringoscopar, acabava que a gente tinha muito pouco tempo para agir, muito pouco tempo para a gente conseguir ali atingir a via aérea daquele paciente. E aí o paciente acabava, às vezes, ficando com hipoxemia ali durante a intubação e acabava piorando mesmo, dificultando o nosso procedimento. E aí isso é um dos motivos que você tem que sempre ter em mente o porquê que você tem que fazer uma pré-oxigenação adequada. Porque muita gente deve estar pensando aí, mas eu não poderia simplesmente pular a pré-oxigenação, já que eu não estou conseguindo pré-oxigenar esse paciente da forma adequada, eu não posso simplesmente ir para o próximo passo? Isso é o que muita gente acaba fazendo. E aí fica aquelas intubações que
são difíceis, acaba virando uma via aérea difícil, acaba tendo que chamar o anestesista, porque muitas vezes esse passo não foi feito da forma adequada. Então, se você quer ser um médico diferenciado, você precisa dominar cada etapa antes da laringoscopia e pós-laringoscopia também. Então, aproveita que você está disposto a aprender e já inscreve aqui no canal, porque a gente posta aqui toda semana vários vídeos para você que está querendo adquirir mais segurança para atender pacientes graves. E o que afinal define uma boa pré-oxigenação? A gente tem um conceito que lá no Instagram eu já falei algumas vezes com vocês, inclusive em alguns vídeos aqui também, que é o tempo de apneia. O que é o tempo de apneia? É exatamente aquele tempo que o paciente vai ficar ali sem oxigênio, desde que você acabou de tirar a máscara para poder iniciar a laringoscopia, até você conseguir entubar esse paciente e conectar ele novamente numa fonte de O2, seja ali seu ambu de novo ou na ventilação mecânica. Esse período que você tem para agir é o chamado tempo de apneia. E aí observem esse gráfico aqui, que é um gráfico muito interessante. Ele mostra exatamente que esse tempo de apneia, ele vai variar de acordo com algumas coisas. Então, o paciente que já tem mais comorbidades, um paciente que é obeso, esse tipo de paciente ele já vai ter um tempo de apneia mais curto. Então, para esse tipo de paciente, você tem que pensar mais ainda em fazer uma pré-oxigenação adequada. E aí, se esse paciente, somado a isso, está agitado, não está conseguindo ficar com a máscara, seja por um delírio, né? Seja por alguma coisa ali que ele está mesmo da parte neurológica, ou mesmo por conta da parte respiratória, isso aqui vai diminuir mais ainda. Então vai diminuir esse tempo que você tem. Então quando você remover a fonte de O2 do paciente ali, você vai ter menos tempo para agir. E aí o que pode acontecer ali no meio desse caminho, se o paciente já tiver um tempo de apneia muito curto, seja porque ele já tem um monte de doença, e aí juntou a questão de você não pré-oxigenar direito, o que vai acontecer aqui é que o paciente vai fazer hipóxia. E aí o que vai acontecer? Quando esse paciente começar a desaturar, você vai ter que voltar a ventilar ele. Se você não conseguiu entubar ele de primeira, o tempo não foi suficiente, você vai ter que voltar a ventilar. E aí, quando você voltar a ventilar esse paciente, porque ele já vai estar bloqueado, já vai ter feito a indução, isso vai o quê? Encher o ar dele de estômago. E aí isso aumenta o risco de broncoaspiração. Então, por isso que eu sempre falo aqui, a primeira tentativa da intubação tem que ser a sua melhor. Quando você não consegue intubar o paciente e aí tem que voltar ele, ventilar e tudo, você está aumentando o risco de complicações. Uma delas é a broncoaspiração. Tem estudo mostrando, inclusive, que se você começa a laringoscopia, se você começa esse tempo de apneia com uma saturação menor que 93%, o paciente vai continuar desaturando. E isso vai gerar o aumento da mortalidade do seu paciente. Não só da mortalidade, como de outras coisas associadas. E isso vai levar ao aumento da morbidade e mortalidade do seu paciente. E aí acaba voltando aquela velha história. Ah, o paciente era muito grave, a intubação era muito difícil, por isso que o paciente não foi mal. Não foi não, isso foi culpa sua que não sabia uma técnica melhor para intubar esse paciente. Então, visto que vocês entenderam aqui a importância, eu imagino que eu já tenha conseguido convencer aí que você precisa aprender essa técnica. Você vai sair desse vídeo aqui sabendo passo a passo para aplicar essa técnica já no seu próximo plantão. Então vamos lá. Primeiramente, vamos entender qual a diferença real mesmo da intubação em sequência atrasada para a intubação em sequência rápida. Quando a gente está falando em intubação em sequência rápida, vamos lembrar que é aquela sequenciazinha dos 7 P's, que a gente tem preparação, pré-oxigenação, pré-tratamento, paralisia com indução, posicionamento, passagem do tubo e pós-intubação. A primeira coisa que eu quero que vocês reparem aqui é que a pré-oxigenação, quando a gente está falando de intubação em sequência rápida, ela está lá bem no início, ela é já a segunda etapa ali. Uma das coisas que vai diferenciar ela, quando a gente está falando de intubação em sequência atrasada, é que a gente vai jogar essa pré-oxigenação um pouquinho mais para frente. Quando a gente discutir o passo a passo, vocês vão entender isso daí. Então prestem bastante atenção, porque eu vou passar para vocês aqui o passo a passo completo da intubação em sequência atrasada e depois a gente vai entrar em cada etapa para vocês entenderem detalhadamente como vocês vão aplicar cada uma delas no seu paciente. Então vamos lá, eu coloquei aqui em 7 passos também, exatamente para você ter como referência a intubação em sequência rápida, que também são 7 passos. Então a primeira etapa, o primeiro passo, vai ser igual à intubação em sequência rápida. Você vai preparar o seu material. Essa etapa aqui não tem segredo. Você vai separar ali laringoscópio, já vai separar as medicações que você vai precisar, vai testar o tubo, vai conversar com o paciente, com o familiar, vai explicar à equipe o que vai ser feito. Aqui não tem nenhum segredo, vai ser igual toda intubação mesmo. Na etapa 2, a gente vai posicionar o paciente em pelo menos 30 graus. Aí você pode ou subir o leito do paciente, se for uma maca ali que você consiga, ou se não, você enche ali atrás do paciente de lençol, cobertor. O importante é ele ficar com pelo menos 30 graus. Vocês vão entender mais pra frente aqui o porquê disso. Beleza, etapa 3.
Aqui a gente vai fazer uma medicação indutora. Então lembra aquela etapa lá de indução com paralisia? Aqui a gente vai fazer só indução. E a diferença é que vai ser uma dose específica, vai ser uma dose reduzida e vai ter que ser com uma droga específica que tem as características que a gente precisa. Calma, não fica ansioso que quando a gente chegar nessa etapa aqui você vai entender direitinho ela também. Agora sim, etapa 4, finalmente a pré-oxigenação. Percebam que lá ela era a segunda etapa, já estava no início de tudo e a gente jogou ela aqui para a quarta etapa. Então agora, efetivamente, a gente vai fazer a pré-oxigenação do paciente. E aqui nessa etapa, a gente vai colocar também uma cânula nasal em alto fluxo. Isso daqui vai também otimizar a sua pré-oxigenação e também vai garantir um tempo de apneia maior. A gente vai falar detalhadamente dela daqui a pouco também. Beleza, estamos chegando quase no fim aqui. Etapa 6, a gente vai bloquear o paciente. Então, aquela indução com bloqueio que a gente fazia na sequência rápida, a gente separou ela indução lá atrás, antes da pré-oxigenação, e a gente só vai fazer o bloqueio neuromuscular aqui na etapa 6. Etapa 7, aqui vai ser a intubação mesmo, que vai ser a passagem do tubo e os cuidados pós-intubação. Aqui, efetivamente, a gente terminou, depois dessas 7 etapas, a nossa intubação. E aí você deve estar aí, meu Deus do céu, eu não entendi nada. Calma que agora a gente vai passar passo a passo aqui em cada etapa e eu vou explicar para vocês. Vocês vão ver que demais quer saber essa técnica aqui e poder aplicar no plantão de vocês. Então, pulando aqui já da etapa 1, que é o preparo, que não vai mudar e não tem muito detalhe, vamos para a etapa 2, que é aquela questão de aumentar o leito até 30 graus. O objetivo aqui é o seguinte, vamos lembrar que a parte posterior do nosso pulmão, ela é muito importante para a nossa ventilação. Ela é uma área que vai ajudar muito a oxigenar nosso organismo e aumentar esse tempo de apneia. Porém, quando o paciente está em decúbito zero, o peso está em cima dessa parte posterior do pulmão. Então acaba que a gente tem muita área ali que fica colabada e não consegue ser ventilada de forma efetiva. Então, quando a gente está colocando o paciente em 30 graus, a primeira coisa que a gente está ganhando aqui são áreas a mais para ser ventiladas, áreas que iriam estar colapsadas e agora vão estar abertas. Isso daí segue um pouco até aquela lógica que a gente aprendeu no Covid, sobre a prona, que vocês devem lembrar aí. A segunda questão é que, como a gente vai fazer indução para o paciente e depois vai fazer a pré-oxigenação, a gente tem que evitar com que esse paciente faça uma broncoaspiração, senão a gente vai complicar mais ainda a nossa intubação. Então, manter o paciente nessa posição também reduz o risco de broncoaspiração. Beleza, próxima etapa, etapa 3, fazer uma medicação para indução. Aqui é onde vocês devem ter tido uma certa estranheza aí. Como assim eu vou fazer já a indução aqui, não vou intubar o paciente logo em seguida, vou fazer pré-oxigenação para esse paciente? Então calma lá. Vamos lembrar que o nosso paciente, ele não está conseguindo ser pré-oxigenado. Ele está agitado, ele está desconfortável, eu não consigo acoplar a máscara a ele, não consigo atingir uma saturação adequada. O que eu preciso aqui é exatamente dar uma tranquilizada nesse paciente para que eu consiga fazer essa pré-oxigenação. Então a gente vai precisar de uma medicação que vai dissociar o paciente e como a gente ainda não vai intubar esse paciente, a gente precisa que o drive ventilatório e a proteção de via aérea sejam mantidos. Então dê uma pensadinha aí, tentem se lembrar. Qual uma medicação que, se feita na dose correta, eu consigo dissociar o paciente sem que ele perca o drive respiratório ou a proteção de via aérea? Exatamente. Se você pensou aí na ketamina, você acertou. Só que lembra, a ketamina ela é uma medicação dose dependente. Ou seja, cada dose que você fazer aqui, ela vai ter um efeito diferente. Então, se você fizer a dose errada, você não vai conseguir atingir isso. Você vai acabar rebaixando o paciente demais e ainda vai fazer ele perder o drive respiratório. Então, anota aí a dose que eu vou passar para você já guardar isso daí para o seu próximo plantão. A dose aqui vai ser 1 mg por quilo EV. E aí, você pode separar ali mais 0,5 mg por quilo e você pode repetir nessa dose até você atingir o efeito desejado. Então começa com 1 mg por quilo, vê se você conseguiu atingir esse efeito com essas características que eu falei e se precisar você pode fazer mais 0,5 mg por quilo para atingir o efeito desejado. E aqui eu vou dar uma dica de ouro, presta muita atenção aí que isso aqui é uma dica de prática. Se você pegar a ketamina e fizer ela mais lenta, em vez de fazer um bolus ali, fizer ela em 60 segundos, 90 segundos, você vai conseguir atingir esse objetivo com mais facilidade. Então, o que eu vou indicar para vocês? Peguem a ketamina e dilua ali em 10, em 15 ml de soro, porque com isso você vai facilitar a vida da enfermagem para poder aplicar ela de forma lenta. Porque se você colocar só ela pura ali na ampola, vai ter poucos ml, é mais difícil de você fazer uma infusão ali em 60 segundos. Agora, se você dilui ela em soro, você facilita essa aplicação. Então, guarde isso daí. A próxima vez que você precisar aplicar a ketamina de forma lenta, dilui ela em soro,
15, 10 ml ali, para poder a enfermagem ter mais facilidade de fazer essa dosagem. E olha, falando isso daqui, eu me lembro a primeira vez que eu ensinei isso daqui para alguém. Eu já sabia, já tinha feito algumas vezes em alguns plantões, como eu disse para vocês, a primeira vez que eu ouvi falar nisso daí foi no Covid, e aí eu fui estudar mais a fundo, mas era uma coisa que eu não usava ainda. Depois ali na residência eu acabei começando a ver isso um pouco mais a fundo, comecei a pesquisar mais, testei e realmente vi que era uma coisa muito efetiva. E aí no meu R2 de Clínica Médica, eu lembro direitinho até hoje, era o jogo da Copa do Mundo, não me lembro exatamente com quem que o Brasil estava jogando, mas era um dos jogos da Copa do Mundo ali. E aí nesse dia a gente teve a residência normal, eu estava ali como R2 da enfermaria, a gente ficou ali, viu os pacientes, discutiu tudo. E aí foi chegando a hora do jogo e tinha um paciente em outro setor, nem era o setor que eu estava, que tinha um paciente ali da oncologia que estava ali meio limítrofe, não estava muito legal, e que aí eu falei pro R1, ó, fica de olho nesse paciente aí ao longo do dia, porque parece que a coisa não vai andar muito bem. Mas ele não estava descompensando ainda, estava iniciando tratamento, mas foi um paciente que causou uma certa estranheza. E aí eu fiquei ali, o R2 geralmente na residência, ele fica na enfermaria ali meio que de sobreaviso, vamos dizer assim, para ajudar os R1s em qualquer setor se precisar. E aí no meio do jogo do Brasil, eu lembro que eu fui chamado, né, pela enfermeira, que o R1 estava me chamando lá, porque o paciente estava começando a descompensar e parece que ia precisar de entubar esse paciente. Beleza, eu lembro que eu cheguei lá e tava a equipe toda ali, todo mundo tentando pré-oxigenar o paciente, e o paciente debatendo, e tenta colocar a máscara, e o paciente arranca a máscara, e aí tenta sentar o paciente, aí tenta deitar o paciente, e aquela bagunça, e a saturação do paciente só caindo. Aí foi a hora ali que eu falei, ó, calma, vamos lá. Lembrei na hora ali da intubação em sequência atrasada, expliquei ela pro R1 e falei, nós vamos fazer, né, esses passos. Todo mundo da equipe ficou meio assim, né, sem entender. Isso é uma coisa até que pode acontecer com vocês quando vocês forem começar a aplicar. Explica bem o que você vai fazer, porque às vezes no meio da coisa ali vai ficar a ponta solta, a equipe não vai entender, porque geralmente eles não estão acostumados. E aí a gente fez ali essa técnica. Logo que a gente fez essa indução com a ketamina, o paciente tranquilizou, manteve o drive, mas assim, a máscara acoplou bonitinho. A gente conseguiu chegar a 100% de saturação nesse paciente. A equipe que estava toda afobada ali já foi acalmando. A gente conseguiu intubar esse paciente assim, tranquilo. Sabe aquela intubação tranquila, sem estresse? Acabou a intubação, o R1 mesmo intubou ali, totalmente assim, sabe? Sem dificuldade nenhuma. Imaginem vocês, se eles fossem tentar intubar com o paciente ali 90% de saturação, agitado e tudo, e a equipe toda estressada, né? Todo mundo ia ficar, meu Deus, a saturação tá caindo. Imagina se o R1 ia conseguir intubar aquilo ali, porque ele ia começar a ficar nervoso. Mas não, a gente conseguiu reverter esse cenário e a partir daquele dia ali me reforçou mais ainda o quanto é importante a gente saber essa técnica para aplicar em situações específicas. E por isso que eu decidi trazer esse vídeo aqui para vocês, para que vocês possam também pegar um cenário parecido no plantão de vocês, de caos, e transformar em tranquilidade. Porque é isso que a gente quer, é um plantão tranquilo. É entubar o paciente com segurança e com tranquilidade. Então vamos lá. Terminando essa terceira etapa da indução, a gente vai partir efetivamente aqui agora para a pré-oxigenação. E como a gente vai fazer a pré-oxigenação? A gente pode usar uma máscara reinalante ou mesmo um ambu ali, ou a gente pode fazer até uma VNI. Lembra que o objetivo aqui é atingir mais do que 95% da saturação. Então, se o paciente, quando a gente está começando ali a pré-oxigenação, ele já está com uma saturação meio limítrofe, muito baixa, geralmente até abaixo de 95%, o que se recomenda é a gente já começar com a VNI de uma vez. Agora, se a saturação do paciente já está acima de 95%, você vai fazer ali só para garantir mesmo um tempo de apneia melhor, atingir ali 98%, 99%, 100%, aí você faz com a máscara não reinalante ou mesmo com ambu. E quanto tempo a gente vai fazer essa pré-oxigenação aqui? Geralmente, 3 a 5 minutos são suficientes. Então lembra, você fez ali a indução e aí você vai começar aqui a pré-oxigenação e vai fazer ela durante 3 a 5 minutos. Geralmente, o tempo da ketamina é suficiente para você fazer isso daqui. Se acontecer por algum motivo que você não conseguiu iniciar isso aqui imediatamente, você não conseguiu acertar a dose ali de primeira da ketamina, e aí acabou que com isso você perdeu um pouco de tempo e tal, você pode fazer aquela dose extra ali de 0,5 mg por quilo.
Mas olha, das vezes que eu fiz, nunca foi necessário, mas já guarda aí para caso um dia você precisar também. Beleza, a próxima etapa aqui é a colocação de uma cânula nasal em alto fluxo. Isso aqui, na verdade, a gente colocou como uma próxima etapa, mas pode ser feita ali já quando for iniciada a pré-oxigenação. Como que a gente vai fazer? Você vai colocar uma cânula nasal, um catéter de O2 mesmo, e vai colocar ele em alto fluxo. O que é alto fluxo? Aqui não adianta colocar ali 10, 15 litros por minuto, não. Você tem que pegar lá e girar ao máximo o seu oxigênio para que ele comece a fazer aquele barulho mesmo de flush, que vai corresponder mais ou menos aí a uns 40 litros por minuto. E aí lembra, antes de você começar tudo aqui lá na preparação, que você tem que conferir se você tem 2 pontos de oxigênio. Porque um você vai precisar para pré-oxigenar o paciente normalmente, seja ali no ambu, para ligar o aparelho para fazer a VNI, e outro ponto que você vai precisar aqui para colocar o catéter. Então lembra lá na preparação de olhar se você tem 2 pontos de oxigênio. Qual que é o objetivo aqui? É otimizar ainda mais a sua pré-oxigenação e também para quando você retirar a máscara de pré-oxigenação, esse catéter vai ser mantido durante a sua intubação. Essas duas coisas juntas vai prolongar o seu tempo de apneia. E tem estudo bom demonstrando aí já que o uso da cânula nasal reduziu a incidência de hipoxemia, aumentou a sua saturação peri-intubação ali, ou seja, fez com que você atingisse níveis maiores ali de saturação antes de iniciar a laringoscopia e até aumentou a taxa de sucesso ali na primeira tentativa da intubação, que, como vocês sabem, é a mais importante. Então isso daqui é uma coisa para vocês já irem começando a pensar em aplicar aí nos pacientes de vocês. Bora partir aqui para a próxima etapa. A próxima etapa é o bloqueador neuromuscular. Então a gente já fez a indução, já pré-oxigenou junto com a cânula nasal ali e agora a gente vai fazer o bloqueio neuromuscular. E aí você vai usar o bloqueador que você tiver disponível aí. O mais comum é a gente usar a boa e velha succinilcolina aqui, que vai ser feito em 1,5 mg por quilo. Reparem que aqui a gente não vai fazer a indução de novo, são coisas separadas. A gente fez a indução lá, 1 mg por quilo, repetiu meio miligrama por quilo se precisar, e aqui a gente vai fazer o bloqueio separadamente, não precisa repetir a indução, tá bom? Aí você espera ali 30 a 45 segundinhos para o seu bloqueador agir e coloca um paciente em decúbito zero para iniciar essa intubação. Se você tiver experiência em intubar o paciente em 30, em 45 graus, não tem problema também, viu? Feito isso, você vai seguir os passos aqui normalmente, laringoscopia, passou o tubo, fixar, conectar o ventilador, cuidados pós-intubação, isso daqui não vai mudar muito não, tá? Terminada aqui a sequência, eu aposto que você deve ter gostado muito disso daqui e deve estar pensando, nossa, vou usar aqui para todos os meus pacientes, mas e aí? Vale mais eu usar sequência atrasada ou sequência rápida na minha intubação? Gente, a sequência rápida, ela é padrão ouro, não adianta, é como eu já disse no começo, ela vai servir para a maioria das nossas intubações, mas a sequência atrasada, quando bem indicada, nos estudos, ela foi capaz de aumentar até 10% da saturação do paciente antes da laringoscopia. Então imagina aquele paciente que ou estava muito ali limítrofe, que você ia intubar ele com 90%, ou seja, você ia ter que agir muito rápido, provavelmente ele ia entrar em hipóxia e não ia dar tempo nem de você fazer nada, você vai intubar ele com 100%. Imagina aquele paciente que você nem conseguiu pré-oxigenar o suficiente, ele ficou ali com 85, 88, esses 90 também que a gente não sabe que é adequado. Você vai intubar esse paciente com 95, 98. Então, assim, quando bem indicada, faz muita diferença. Então, sempre que você tiver aquele paciente em delírio, muito agitado ou com desconforto respiratório, que você não consiga fazer a pré-oxigenação adequada, vale sim você se questionar se você não deveria fazer uma intubação em sequência atrasada. E aí, outra questão aqui. E se eu não tiver a ketamina no meu serviço? Bem, nos estudos, outros agentes já foram testados aí. Já foi testado Precedex, que vocês devem conhecer aí, apesar de também não estar disponível em todo o serviço, e outras duas medicações aqui que acaba que a gente nem tem muito contato aqui no Brasil, que é o Ramifentanil e o Droperidol. Infelizmente, nenhum foi tão efetivo quanto a ketamina, nem no efeito que a gente desejava, nem conseguir preservar o drive respiratório e a proteção de via aérea. Então, olha, não vai inventar moda. Se eu te passei isso daqui, o passo a passo com a ketamina, o estudo foi feito com a ketamina, infelizmente tem que ser feito com a ketamina. Não adianta você tentar inventar isso daqui com outro indutor, porque não vai dar certo. Gente, então é isso. É muito importante conhecer outros métodos, outras técnicas, coisas que vão facilitar a nossa intubação, principalmente no paciente grave, que é um paciente crítico. Cada coisinha que a gente conseguir otimizar ali, cada melhora que a gente consiga fazer para que a nossa primeira tentativa de intubação seja a única, seja a nossa melhor tentativa, é sempre válido. Então eu estimulo vocês a estar sempre aprendendo, a sempre buscando mais outra dessas técnicas,
técnicas de posicionamento, manobras, técnicas relacionadas a medicações como essa daqui, a sequência, para que vocês possam cada vez ter mais segurança para atender o paciente de vocês. E vai aparecer na telinha aí mais 2 vídeos que o YouTube vai indicar para vocês, então continue assistindo aí e até o próximo vídeo.